João Ferreira entrou naquela sala de reuniões com o mesmo cuidado de sempre. Passava dos 45 anos, cabelos grisalhos assumidos, postura calma de quem já havia visto muita coisa na vida. Trabalhara ali desde o começo, quando a empresa ainda funcionava em uma sala emprestada no centro de São Paulo, com mesas tortas, café frio e sonhos grandes demais para o espaço pequeno. A Transportex nasceu simples. João ajudou a construir tudo. Cada sistema, cada rota, cada decisão importante passava por ele. Não porque queria mandar, mas porque sabia como fazer funcionar. Aprendeu errando, virando noites, sacrificando fins de semana enquanto outros dormiam tranquilos. Naquela manhã, o clima estava estranho. O ar parecia pesado, perfume forte demais, silêncio demais. Sentado à mesa estavam engenheiros, coordenadores, gente comum, com contas para pagar e famílias para sustentar. No centro da sala, andando de um lado para o outro, estava Ricardo, o novo diretor. Filho do fundador, jovem, terno caro, sorriso ensaiado. Nunca tinha colocado a mão na massa, mas falava bonito. Ricardo parou, respirou fundo e começou a falar sobre mudanças. Falou de agilidade, falou de juventude, falou de cortar excessos. João ouviu em silêncio. Quando finalmente falou, foi calmo. Disse que o sistema estava estável, que tinham acabado de entregar uma atualização sem falhas, que aquele não era o momento de mexer no que sustentava tudo. Ricardo sorriu, daquele jeito que não chega aos olhos. Disse que estabilidade era coisa do passado, que a empresa precisava de velocidade, que o que João havia construído era antigo. Antigo. A palavra bateu forte. João lembrou das noites sem dormir, dos feriados passados dentro do escritório, do dia em que salvou a empresa de um apagão que quase quebrou tudo. Mesmo assim, manteve a calma. Disse que mudanças precisavam de cuidado, que arrancar a base podia derrubar a casa inteira. Ricardo então respirou fundo e anunciou o que já estava decidido. Disse que a empresa passaria por uma reestruturação, que trariam consultores externos e que o cargo de João havia se tornado desnecessário. Desnecessário. A sala ficou muda. Um rapaz mais novo, Lucas, que sempre trabalhou ao lado de João, ficou pálido. Ninguém teve coragem de dizer nada. Ricardo continuou falando, usando palavras bonitas para suavizar o golpe. Disse que não era pessoal, que era apenas o futuro chegando. João se levantou devagar. Sentiu o joelho estalar. Sentiu um vazio estranho no peito, mas nenhuma raiva. Perguntou se estava sendo demitido ali, sem transição, sem preparação. Ricardo confirmou. Disse que era imediato, que a segurança já estava avisada, que ele deveria entregar o crachá e o computador. Aquilo não era só uma demissão, era uma execução pública. João olhou ao redor, viu medo nos olhos de quem ficava, viu alívio no rosto de quem nunca gostou dele, viu arrogância em quem achava que sabia tudo. Pegou sua bolsa com calma, não implorou, não gritou, não discutiu. No instante em que estendeu a mão para entregar o crachá, o celular vibrou sobre a mesa. O som ecoou na sala silenciosa. João olhou para a tela. Era uma ligação inesperada, de alguém que conhecia bem. E naquele momento, sem saber, a história começava a mudar. O celular continuava vibrando sobre a mesa, insistente, como se soubesse que aquele não era um momento qualquer. Ricardo fez um gesto impaciente, mandando João desligar aquilo logo. Disse que assuntos pessoais deveriam ser resolvidos do lado de fora. João não respondeu. Olhou mais uma vez para a tela. O nome que aparecia ali não era comum. Era Marcos Almeida, diretor de tecnologia de uma grande empresa do mesmo setor, concorrente direta da Transportex. Eles se conheciam havia anos, tinham se encontrado em congressos, trocado ideias, respeitado o trabalho um do outro. Marcos já tinha tentado levá-lo para sua empresa mais de uma vez. João sempre recusou. Era leal. Aquela empresa era sua casa.
até aquele momento. Sem pressa, João deslizou o dedo e atendeu. Colocou no viva voz. A voz de Marcos ecoou clara pela sala inteira. Disse que tinha visto a atualização no perfil profissional de João, perguntou se era verdade que ele estava disponível. Disse que a empresa estava com um problema sério, que ninguém conseguia resolver, que só João tinha o conhecimento necessário. Ricardo riu, nervoso. Achou que era teatro, uma encenação para salvar o próprio orgulho. Marcos continuou falando. Disse que precisava de João imediatamente, que podia enviar uma proposta formal em minutos, que o salário seria o dobro, que teria participação na empresa, que escolhesse o valor do bônus. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era mais constrangimento, era choque. João olhou para Ricardo, com calma. Disse em voz clara que acabara de ser demitido. Disse que agora estava livre. Marcos respondeu sem hesitar. Então, estava resolvido. Disse que o contrato seria enviado naquele mesmo instante. João agradeceu, encerrou a ligação e colocou o celular sobre a mesa. Não abriu o e-mail. Não precisava. Ricardo tentou disfarçar. Disse que aquilo não significava nada, que empresa grande liga para qualquer um, que João era bom de conversa, só isso. Mas ninguém mais acreditava. João respirou fundo. Explicou algo simples. Disse que tudo que mantinha aquela empresa funcionando passava por ele, que não era vaidade, era responsabilidade. Ricardo rebateu dizendo que havia documentação, que qualquer um poderia assumir, que João tinha se tornado um gargalo. Uma moça da equipe, Ana, tomou coragem. Disse que certas chaves de acesso estavam ligadas ao celular de João, que sem isso, ajustes emergenciais não poderiam ser feitos. Ricardo se irritou. Disse que daria um jeito, que ninguém era insubstituível. João então entendeu. Eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Pegou o crachá, desligou o computador, empurrou tudo pela mesa com cuidado. Disse que estava indo embora e que desejava boa sorte. Quando já estava na porta, Lucas se levantou, aflito. Disse que havia um acesso principal vinculado ao dispositivo de João. Sem aquilo, a empresa ficaria vulnerável. Ricardo mandou transferir tudo na hora. João virou devagar. Disse algo simples, que não podia mais tocar em nada, que havia sido desligado oficialmente, que qualquer acesso agora seria ilegal. Ricardo gritou, disse que estava autorizando. João manteve a calma. Explicou que aquela autorização violaria regras que o próprio Ricardo havia imposto anos antes, que contratos seriam quebrados, que seguros seriam perdidos. Ricardo ficou vermelho, mandou João sair. João saiu. O corredor parecia mais longo do que nunca. Passou pelas salas que ajudou a montar, ouviu o som dos servidores trabalhando. Tudo ainda funcionava, por enquanto. No estacionamento, a chuva começou a cair fina. João entrou no carro antigo que sempre dirigiu com orgulho. Sentou, respirou fundo. Abriu o e-mail pela primeira vez. Leu a proposta. Sorriu de leve. Enquanto isso, dentro da Transportex, algo invisível começava a se mover. Pequeno no início, quase imperceptível, mas era apenas questão de tempo. Os primeiros dias após a saída de João foram estranhamente silenciosos. Nada explodiu, nada caiu. Tudo parecia seguir normalmente. Era a ilusão da estabilidade. Coisas bem construídas continuam de pé mesmo depois que quem as levantou vai embora. Por um tempo. João já estava em Curitiba, começando no novo trabalho. Escritório claro, equipe atenta, respeito no olhar de todos. Pela primeira vez em muitos anos, alguém ouvia o que ele dizia sem interromper, sem desdém, sem pressa. Mesmo assim, ele sabia. Conhecia o sistema antigo como se fosse um organismo vivo. Sabia que algo ia ceder. Na Transportex, Ricardo mandou reiniciar processos, mudar rotinas, acelerar tudo. Trouxe consultores que falavam bonito, mas não entendiam o coração da operação. Diziam que era só apertar botões, que computador era tudo igual. Na quinta-feira, no fim da tarde, o primeiro problema apareceu. Demora nas rotas, pequenos atrasos, nada alarmante. Na sexta, a lentidão virou reclamação. Clientes ligando, motoristas confusos, painéis piscando. Lucas tentou explicar.
Disse que certas reinicializações não podiam ser feitas naquele horário, que aquilo podia causar um efeito em cadeia. Ricardo ignorou, mandou seguir, disse que estavam exagerando. Pouco depois, tudo travou. Não foi barulhento, não foi dramático, foi um apagão silencioso. Mapas sumiram, rotas desapareceram, caminhões ficaram parados, sem saber para onde ir. As redes sociais explodiram, clientes furiosos, contratos ameaçados, telefones sem parar. Ricardo gritava dentro da sala de guerra improvisada. Consultores se contradiziam. Ninguém sabia onde estava a chave para resolver aquilo. Tentaram ligar para fornecedores. Não tinham as informações certas. Tentaram acessar backups. Estavam bloqueados. Lucas, tremendo, mandou uma mensagem curta para João. Uma única palavra: apagão. João leu. Ficou em silêncio. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia qual decisão tinha causado aquilo. Sabia como resolver. Mas também sabia outra coisa. Aquela empresa tinha escolhido seguir sem ele, e agora precisava lidar com isso. No sábado, a situação piorou. Clientes grandes suspenderam operações. Notícias começaram a circular. A reputação construída em anos começou a ruir em horas. Na segunda-feira de manhã, veio o golpe final. Uma notificação jurídica chegou ao celular de João. A Transportex o acusava de reter informações, de sabotar o sistema. João respirou fundo, fez um café, sentou à mesa com calma. Respondeu ponto por ponto, explicou que havia sido demitido sem transição, que entregara todos os equipamentos, que nada estava faltando, que o problema não era a ausência de dados, era a falta de entendimento. No final da mensagem foi direto. Qualquer ajuda dali em diante seria consultoria e teria um valor alto. Enquanto isso, dentro da Transportex, o clima era de pânico. Ricardo suava. O fundador, seu pai, finalmente entendeu o tamanho do erro. O conselho se reuniu às pressas. Pela primeira vez, o nome de João não era tratado com desprezo, era tratado com urgência. O homem que chamaram de ultrapassado era agora a única saída. E o tempo estava acabando. Na manhã seguinte, João recebeu uma mensagem diferente. Não era ameaça, não era acusação. Era um pedido. O fundador da Transportex, Sr. Augusto, pediu para conversar. Disse que precisava vê-lo pessoalmente, sem o filho, sem advogados. Apenas 2 homens que haviam construído algo juntos no passado. Eles se encontraram em uma cafeteria simples, daquelas antigas, com cheiro de café forte e cadeira de madeira. Augusto parecia menor, mais velho. O peso dos últimos dias estava estampado no rosto. Ele não enrolou. Disse que a empresa estava à beira do colapso, que contratos importantes seriam perdidos, que o conselho já falava em afastar Ricardo, que nada funcionava sem João. João ouviu tudo em silêncio. Augusto então fez a proposta. Disse que João podia voltar. Cargo alto, participação, tudo o que quisesse. João balançou a cabeça devagar. Disse que não voltaria como funcionário, não depois de tudo. Mas disse algo mais. Disse que podia ajudar, como consultor, por um fim de semana, apenas para colocar a empresa de pé e evitar que centenas de famílias fossem prejudicadas. Augusto respirou aliviado. Perguntou o valor. João disse com clareza: um pagamento alto e os direitos sobre o que fosse reconstruído ali. A empresa poderia usar, mas o trabalho seria dele. Augusto hesitou por segundos. Depois, aceitou. Naquela sexta-noite, João voltou ao prédio que ajudou a erguer. Estava vazio, silencioso, sem arrogância. Sentou-se na mesma mesa, ligou o computador, trabalhou por horas seguidas. Não foi vingança, foi precisão. Reconstruiu rotas, reestabeleceu conexões, deixou tudo funcionando melhor do que antes. No domingo de manhã, o sistema voltou ao ar. Caminhões se moveram, clientes respiraram aliviados, contratos foram mantidos. João deixou o prédio sem olhar para trás. Dias depois, Ricardo foi afastado. A empresa sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Virou cautelosa, lenta, sem brilho. João seguiu sua vida. No novo trabalho, era respeitado,
ouvido, valorizado. Nunca mais foi chamado de ultrapassado, era chamado de referência. Meses depois, alguém comentou a história em uma roda de conversa. Disse que João tinha se vingado. Ele respondeu com um sorriso calmo. Disse que não foi vingança, foi consequência. Porque quem constrói algo com verdade pode até ser afastado, mas nunca é apagado. Se essa história te fez refletir, escreva nos comentários o que você faria no lugar dele. E se acredita que experiência ainda tem valor, siga o canal para mais histórias como essa.